Parábola do Quem é o ladrão? Um homem está dentro de uma casa. Do lado de dentro tem um homem falando para não abrir a porta, porque o ladrão quer invadir a casa. Do lado de fora, o outro homem grita para abrir a porta, porque o homem de dentro está fazendo ele de refém. Moral da história: não sabemos quem é o ladrão. Se o de fora quer me salvar daquele que está dentro, ou se é o de dentro que quer me salvar daquele que está lá fora. Mas, se o de dentro for realmente o ladrão, quão em perigo estou, porque o de fora não pode fazer nada, porque está fora, mas o de dentro pode fazer tudo comigo. Então, resumindo, o que essa parábola tem a nos ensinar? Tem um homem que está dentro de uma casa e junto com ele tem outro homem. Esse outro homem que está com ele na casa alerta para não abrir a porta daquele que está lá fora batendo, querendo entrar, porque acusa o que está lá fora de ser o ladrão querendo invadir a casa. Então, para proteção deles, garanta ele lá fora, não abra, deixa ele lá. Ele vai querer entrar, mas você não vai abrir, não vai dar ouvidos a ele, vai dar ouvidos ao homem que está dentro da casa junto com você. Você não vai abrir para o cara de fora entrar porque ele é o ladrão. Ele quer saquear a casa, beleza. Se ele der ouvidos ao homem de dentro, o ladrão não invade. Mas, se o que está lá fora quer me resgatar do homem que está aqui dentro junto comigo, então eu tenho que me reconhecer na posição de refém, uma vez que o homem que está aqui dentro não é meu amigo, é um ladrão que me mantém cativo dentro da casa dele. E o que está lá fora batendo, querendo entrar, é o cara que quer me resgatar desse ladrão que está junto comigo. Então perceba o joguete. Enquanto um acusa o outro de ser ladrão, o de fora acusa o de dentro de ser ladrão. E aí cabe a esse homem que está dentro da casa tomar uma posição e decidir quem que é o ladrão. Se é o cara de fora que está querendo entrar ou se é o cara de dentro que quer manter ele cativo dentro, né? Se ele se ver como cativo. Porque perceba, a mesma casa pode ser vista como um lar ou como uma prisão. Se ele está do lado do cara que está com ele dentro e o de fora é inimigo, então a casa que ele está é um lar. Ele tem que proteger o que é dele. Agora, se ele reconhece que o lugar onde ele está é uma prisão e que o cara que está junto com ele não é amigo dele, é o ladrão, quer o mal dele, então a percepção já muda, já não é mais a mesma. Aí ele já se reconhece como estando ao lado do inimigo, dentro da casa do inimigo. E o que está lá fora querendo entrar, quer resgatar ele para tirar ele dali. Então perceba como a visão muda. As pessoas continuam as mesmas, mas dependendo do ponto de vista que você for ter, você vai ver tal pessoa como aliada ou como inimiga. Então as pessoas em si não mudam, o que muda é o seu ponto de vista em relação a elas. Então o que pode ser uma prisão para aquele que vê o de fora como um salvador, ao mesmo tempo pode ser um lar se ele vê o de dentro como salvador e o de fora como um inimigo querendo entrar. Então, vai depender do ponto de vista que esse cara vai ter e em quem ele vai escolher depositar a sua confiança, né? Em quem está falando a verdade. Porque no final os dois estão falando a verdade, só que a questão é em quem você vai confiar, em quem você vai depositar como sendo a verdade para você. Não é uma verdade para todos, é uma verdade individual de cada um, porque a salvação é uma responsabilidade individual que cada pessoa tem que sentir e escolher, entendeu? Então, ela sabe o que é melhor para ela e quem é que está do lado dela. Então essa parábola vem para nos mostrar que nem o de fora está errado e nem o de dentro. É você que vai decidir isso. Porque uma vez você escolhendo um homem de fora, você conspira contra o homem de dentro. E se você escolhe o homem de dentro, você conspira contra o homem que está lá fora. Ou seja, querendo ou não, o que você escolher
ao mesmo tempo aceita um, mas rejeita o outro. Alguém vai sair rejeitado na história. Se você escolhe um, o outro é rejeitado. Se você escolhe o outro, um é rejeitado. Então não tem como agradar os dois, somente um deles pode ser escolhido. E essa metáfora do homem de dentro protegendo daquele que está lá fora e o homem de fora querendo entrar para resgatar o cara que está lá dentro, esses dois homens, o homem de dentro e o homem de fora, simboliza o Deus e o outro Deus que está lá fora, que pertence ao universo de fora. A casa representa esse universo ao qual nós estamos. Então, se você vê esse Deus daqui como amigo, o outro Deus que está lá fora é seu inimigo, porque você não tem parte com ele. Mas se você não tem parte com Deus daqui e com nada que é daqui, nem com o mundo, nem com o céu, nem com o universo, não se achou lugar para você aqui dentro. Se você acha que essa existência é uma prisão e que esse Deus está te mantendo cativo dentro desse universo que ele criou para te prender, então o outro Deus acaba sendo o resgatador, aquele que vai te tirar desse universo para levar de volta para o universo dele, que é o universo B, ao qual a fé bestiana prega, o universo externo, fora desse. É uma outra criação fora dessa criação, não tem nada a ver. Por quê? Porque o Deus daqui é o criador daqui. Essa criação que você vê aqui fora pertence a esse Deus. Agora, o outro Deus não tem nada a ver com aqui. Ele não tem um dedo em nada que existe aqui dentro. Não teve mão dele. Porque essa criação pertence a esse Deus daqui. Agora, a criação de fora, do qual a gente não está, não tem como ver. Entendeu? A única forma de ver é morrendo e nascendo lá. Ou seja, tem que nascer de novo para poder nascer no universo de fora, para poder ver esse universo externo, que aqui a gente não consegue enxergar, porque existe uma separação. O universo daqui é um, o universo de fora é outro. Então só dá para enxergar lá fora morrendo. Esse morrer é a transição de um universo para o outro, é voltar para o universo externo. Porque entendemos que aqui, segundo a fé bestiana, a concepção da fé bestiana, ela entende o quê? Que essa vida que nós estamos aqui agora, essa existência como um todo, seja o mundo físico e o mundo espiritual, enfim, céu e terra, ela é uma projeção, ela é uma simulação, literalmente um plágio, uma cópia da realidade de fora. Por quê? Porque o Deus daqui, ele imita tudo que o outro Deus fez lá fora. E pior, ele leva o crédito para ele, porque se ele fala que só existe uma única existência e que fora dele não existe nada, então as pessoas não tendo consciência de que existe um universo externo fora do universo ao qual elas estão, elas dão aquilo como único. Então, para elas não existe outra realidade a não ser aquelas que elas estão vivendo. Então não tem mais nada fora daqui. É isso que esse Deus quer que você acredite. Que não existe nada fora daqui, que não tem como transcender ele. É engraçado que esse Deus, ao mesmo tempo que ele é transcendente, porque ele não pertence a esse mundo. Porque é muito complexo essa questão de Deus, porque dentro da fé bestiana acreditamos em 3 entidades, sendo Deus com D minúsculo, depois Deus com D maiúsculo, e depois o outro Deus também com D maiúsculo. Então, eu não diria 3 deuses, porque o Deus de D minúsculo, que seria um Deus menor, não é considerado Deus. Deus mesmo perfeito, o eterno, incognoscível, seria o Deus de D maiúsculo, que no caso, dentro da concepção bestiana, é 2. O Deus, que é o Deus daqui, desse universo A, e o outro Deus, que é o Deus B, do universo de fora. Eu costumo até brincar chamando que o Deus daqui é o Deus nativo, é o Deus daqui de dentro, e o de fora é o Deus gringo, um Deus estrangeiro, um Deus que, quando entra para esse universo, ele é conhecido como um forasteiro, né? Um estrangeiro, um ser que não pertence a esse universo, mas está nele. E acaba meio que chocando, porque não pode haver 2 deuses de D maiúsculo habitando o mesmo universo. O que não pertence a esse universo tem que sair.
ter que voltar para fora, para o lugar de origem do qual ele veio. Mas por que que ele está aqui? Para resgatar o que é dele. Eu já expliquei isso em outros vídeos e vou voltar a explicar de novo para deixar bem claro, para que as pessoas tenham uma compreensão certa daquilo que a fé bechiana quer trazer, que a humanidade ela está misturada. Tem gente que é de fora misturada com aquelas que é de dentro. As de dentro não precisa sair. As de dentro, se ouvir sobre a fé bechiana, vai passar batido, vai ignorar, porque essa fé não é para elas. Entendeu? Essa fé só vai despertar aqueles que são de fora, aqueles que têm essa necessidade de sair para fora porque não pertence aqui. Então é como se existisse duas humanidades, a humanidade que pertence ao outro Deus e a humanidade que pertence a Deus. O objetivo desse outro Deus é resgatar o que é dele. O que não é dele vai ficar aqui, nem vai ouvir ele, nem vai ver ele. Entendeu? Então, só quem pertence ao outro Deus é que vai junto com ele. Só que a humanidade está misturada. E o fato de estar misturado pessoas que são daqui com pessoas que não são daqui é a origem de todas as guerras, de doença, de morte, de tudo que há de ruim. Só vai haver paz quando cada um estiver no seu lugar. Quem é daqui estiver aqui, quem é de fora voltar para o universo de fora. Aí vai haver paz nos dois universos, tanto aqui a união entre todos que são daqui e lá fora a união de todos os que estão lá fora. Se você não tem consciência de que existe duas humanidades e quer juntar todo mundo forçado, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo fosse filho do mesmo Deus, como se todo mundo fosse irmão, entendeu? Porque existindo dois Deus, são filhos de pais diferentes. Entendeu? Então, não é certo você pegar os filhos dos outros e botar para adorar o mesmo Deus que o seu. Os filhos dos outros que adorem o Deus deles. Não obrigue o que é dos outros a servir o mesmo Deus que o seu, porque eles não vão se encaixar. E aí nessa de não se encaixar, além de ficarem confusos em relação à verdadeira paternidade deles, porque não reconhece esse Deus como sendo o pai deles, vai causar atrito, né, por eles não estarem satisfeitos, né? E ao mesmo tempo vai atrapalhar aqueles que são daqui, entendeu? Então, o único jeito é haver essa separação. Por isso que a Bíblia prega acerca da separação do joio e do trigo. O que é o joio? O joio nada mais é que um trigo, só que um trigo sem fruto. Tem aparência de trigo, mas não tem nada. É oco, entendeu? Então tem que haver essa separação, porque senão a famosa tal dita paz mundial nunca vai acontecer. Porque vai ficar forçando pessoas a se unirem, sendo que tem que separar aqueles que não são daqui, para que os que são daqui possam se unir. Aí sim vai acontecer a paz efetiva. Enquanto tiver pessoa que não é daqui misturada, vai sempre ser falho essas tentativas de trazer uma paz mundial. Por isso que é preciso reconhecer a existência de outro Deus, porque isso soluciona todos os problemas que tem acontecido aí no mundo. Despertando para essa consciência, tudo se resolve, tudo volta para o lugar, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.